Seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus, esse momento em meio à nossa semana, onde nós podemos separar um tempo para estarmos com o Pai, para estarmos juntos como igreja, para aprendermos da palavra e intercedermos uns pelos outros. Pegue sua Bíblia, nós vamos refletir lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 58, mas vamos também permear todo esse capítulo e entender tudo aquilo que está sendo registrado por João aqui no capítulo 6. Antes de nós adentrarmos no texto, aproveite o chat que está aqui ao lado, deixe ali o seu boa noite, fale conosco um pouquinho. Se você tem algum pedido, algum agradecimento, também aproveite o chat aqui, coloque o seu pedido de agradecimento para que possamos interceder pela sua vida, tá bom? Então, João capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 58, que vai ser projetado aí na sua frente, na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Irmãos, aqui eu gostaria de refletir em uma realidade que está sendo apresentada nesse texto, mas que ela está diretamente interligada a tudo que está sendo dito no capítulo 6 como um todo, né? Então vamos olhar um pouco para o que o capítulo 6 está mostrando, né? O que o capítulo 6 ensina sobre Jesus, sobre sua vida, o que estava acontecendo naquele momento, né? A certo dia de seu ministério, Jesus estava em uma das extremidades do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é a parte de cima ali da nação de Israel, né? O Mar da Galileia, ele fica no topo, seguido ali naturalmente, fluindo no Mar da Galileia, nós temos o Rio Jordão, para que embaixo exista ali o Mar Morto, né? Essa que é meio que a sequência dos rios ali de Israel, dos mares que você tinha ali em Israel, né? Então o Mar da Galileia, ele tinha era um mar muito grande, né? Muito vasto, uma espécie de lago, mas que é tão grande que é chamado de mar. Então, Jesus ele estava em uma dessas extremidades que era chamada de Tiberíades, né? Ali Jesus ele atrai uma grande multidão para si por causa dos sinais que ele realizava. Então, muitas pessoas passam a segui-lo por conta disso. E aí, naquele instante, Jesus ele realiza a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que pertenciam a um rapaz. E isso tudo para alimentar aquela grande multidão que estava seguindo a ele naquele momento, né? E aí Jesus então ele parte dali com os seus discípulos mais próximos e eles vão para outra extremidade do Mar da Galileia, que é chamada de Cafarnaum. Eles seguem para o norte do Mar da Galileia, né? E Jesus ele segue os discípulos. Na realidade, os discípulos partem e Jesus ele vai até eles no meio da noite andando sobre as águas. É assim que registra o Evangelho segundo João aqui. E quando eles chegam a essa outra parte do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum, aqueles que estavam seguindo Jesus na outra extremidade, lá em Tiberíades, eles veem que ele se foi e eles seguem também novamente. Eles vão até Jesus novamente. E toda a multidão, ela se ajunta mais uma vez. E Jesus aproveita então aquela oportunidade para pregar àqueles irmãos, para pregar àquelas pessoas que estavam seguindo Jesus naquele momento, aqueles judeus e israelitas que estavam seguindo a Jesus. E ele aproveita para pregar a eles que ele, Jesus Cristo, é o pão da vida. Isso faz uma conexão com a multiplicação dos pães e peixes que Jesus havia feito há pouco. Jesus diz assim: vocês lembram do pão com o qual vocês foram alimentados de maneira milagrosa? Então, eu sou o pão que daquele que comer jamais terá fome, né? Jesus apresenta uma outra realidade. Jesus apresenta a que aquele milagre estava apontando. E ele fala muito sobre isso. Ele fala muito que ele é o pão da vida e fala todos os desdobramentos disso. E diante dessa grande preleção de Jesus Cristo, os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus naquele momento, eles dizem: que palavras duras, Jesus! Como que alguém pode suportar palavras duras como essas, né? Aqui nós devemos perguntar: por que os discípulos acharam toda essa pregação de Jesus, onde ele diz que ele é o pão da vida? Por que os discípulos acharam essas palavras duras, né? Existem algumas hipóteses que eles possam ter pensado. Existem algumas coisas, ou então alguns tipos de seguidores
que estavam seguindo Jesus naquele momento, que estavam caminhando com ele naquele instante, que tinham interesses diferentes. E aí isso levava esses discípulos a acharem as palavras de Jesus duras demais, que não podiam ser suportadas. Quais eram esses tipos de discípulos? Quais eram as características dos discípulos, dos seguidores, né? Perceba que quando eu estou falando de discípulos, eu não menciono os 12, não é os 12 que seguiam Jesus, estavam muito próximos de Jesus durante todo o seu ministério. Eram seguidores. O próprio texto de João chama esses outros seguidores também de discípulos, né? E alguns dos quais deixam de seguir Jesus nesse mesmo momento, por causa dessas palavras duras. Mas por que eles achavam essas palavras duras demais? Existem 3 possibilidades. Primeiro, talvez estivessem interessados nos sinais de Jesus. Eles estavam mais interessados nos milagres. Alguns ali estavam muito mais interessados nos milagres de Jesus do que nas palavras do próprio Jesus. Queriam mais coisas físicas, queriam bênçãos materiais, né? Eles queriam mais alimento, mais dinheiro, queriam cura, mas não queriam ouvir as palavras que Jesus tinha a dizer. Não queriam ouvir aquilo que Jesus estava de fato ensinando, né? Outros, eles eram indispostos a abandonar seus fundamentos. Essa é uma segunda hipótese. Talvez existissem discípulos ali, pessoas ali, que não conseguiam abandonar os velhos fundamentos. E quando Jesus ele fala que ele é maior que Moisés, quando ele faz essa comparação com o maná que havia sido dado lá atrás, nos tempos de Moisés, né? Que é exatamente o que o versículo 58 menciona. Ele diz: em nada é semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Ele se refere ao maná que caiu do céu lá atrás. Ele identifica, então podemos ver que existem pessoas aqui que estavam seguindo Jesus naquele momento, que elas estavam indispostas a entender que Jesus é maior que Moisés. Estavam indispostas a entender que o milagre lá de trás apontava para Jesus Cristo. Era uma indisposição ao abandono dos fundamentos antigos, né? E talvez existissem pessoas ali que não compreenderam as palavras de Jesus. Não conseguiram entender a metáfora que Jesus estava utilizando, não conseguiram entender aqui que Jesus estava apontando quando fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Esses são os discípulos que não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Não entenderam a forma como Jesus estava fazendo a comparação, a forma como Jesus estava utilizando de uma metáfora nesse momento. E eles ficam escandalizados, porque pensam: como que Jesus pode dizer que tem que beber o sangue e comer a sua carne? Não entenderam a que Jesus estava se referindo, não entenderam como que Jesus estava utilizando essa metáfora, né? Que Jesus não estava falando literalmente que deveriam comer a carne dele, né? Eles não compreenderam e ficaram escandalizados com aquilo, não entenderam a que aquele milagre apontava e como que o milagre da multiplicação dos pães e peixes se relacionava com aquilo que Jesus estava falando. Como que aquele milagre apontava para o próprio Cristo. Esses são algumas das possíveis motivações dos discípulos, daqueles seguidores que pensaram que as palavras de Cristo eram duras demais. Talvez era isso que se passava em seus corações. Talvez era isso que eles pensavam. Olhando para o próprio texto, nós conseguimos identificar que talvez fosse isso que eles achavam duro demais nas palavras de Jesus Cristo. Só que é interessante que todas essas hipóteses, elas possuem algo em comum. Essas 3 hipóteses, elas estão alicerçadas numa mesma má compreensão dos milagres que Jesus realizava. Todas essas hipóteses, elas estão alicerçadas na má compreensão do milagre que Jesus havia realizado. Perceba aqui, ao se interessarem demais nos sinais e não nas palavras de Jesus, eles não estavam entendendo a que os milagres de Jesus apontavam de fato. E queriam só o milagre. Queriam somente a comida. Queriam somente ver as maravilhas realizadas, as curas. Mas não queriam olhar para que esses milagres estavam apontando. Ou então, aqueles que estavam dispostos a abandonar os seus fundamentos, que estavam presos demais a Moisés, estavam presos demais aos milagres realizados antes. Eles não entendiam que o milagre que Jesus estava realizando ali, multiplicando o pão e o peixe,
Não entendiam que esse milagre que estava sendo realizado por Jesus mostrava que ele é maior. Mostrava que, na realidade, Moisés, os sinais realizados, o próprio milagre de Jesus ali apontava para o próprio Cristo. Não entendiam isso, não entendiam o milagre de fato e para que o milagre estava sendo apontado. Ou então aqueles que não compreendiam as palavras de Jesus não entenderam como que o milagre que Jesus havia acabado de realizar no dia anterior se relacionava com as palavras de Jesus naquele dia, onde naquele dia ele dizia que ele é o pão da vida e quem come desse pão tem vida eterna. Esses discípulos, esses seguidores não estavam entendendo o que o milagre de Jesus representava. Não entendiam de fato esses milagres. Eles precisavam entender que o milagre aponta para Cristo. O próprio milagre que Cristo faz, o milagre que Cristo realiza, aponta para o próprio Cristo. Porque ele realizou um milagre, ele multiplicou pães e peixes e alimentou o povo, mas todo esse povo ainda assim teve fome depois. Ele queria mostrar que o que importa é o pão da vida. Porque desse pão quem come jamais tem fome. Porque desse pão, aquele que come, aquele que prova desse pão, tem vida eterna. Como ele mesmo fala no versículo 58. Quando ele fala que este é o pão que desceu do céu, Jesus está apontando a si mesmo. Ele está falando dele mesmo. Ele diz, este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Ou seja, nada semelhante ao maná. Porque aqueles que comeram do maná precisavam sempre pegar mais no dia seguinte e sentiam fome depois. E aqueles que comeram maná, mesmo assim, morreram. Porque mais importante, Jesus não está simplesmente falando sobre um pão que você não sente mais fome. Jesus está falando de um pão que te dá vida. É muito maior. E ele diz assim, quem comer este pão, ou seja, quem provar do próprio Cristo, viverá eternamente. Porque esse pão que desce do céu, que é Jesus, ele é o pão da vida eterna. Então, irmãos, todos os milagres que Jesus Cristo realizou no seu ministério, todos eles apontam para o maior milagre. O maior milagre que tem efeito até hoje, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, todos os milagres que Jesus realizou em seu ministério, eles apontam para o maior milagre que foi feito por intermédio de Cristo, pelo próprio Cristo. Um milagre que tem efeito até hoje. E esse milagre é a nossa salvação em Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Esse é o maior de todos os milagres. O fato de sermos condenados pelos nossos pecados. E Jesus tendo morrido em nosso lugar, em nosso favor. Para que nós possamos obter, para que nós pudéssemos obter vida eterna por meio dele. Esse é o maior de todos os milagres. Todos os milagres de Jesus, eles apontam para isso. Eles nos apontam para o próprio Cristo. Eles nos apontam para o maior milagre de todos, a salvação de Jesus Cristo. Às vezes nós podemos nos perguntar por que esses milagres não são realizados hoje? Por que esses milagres fizeram parte somente da história bíblica e não estão aqui hoje, na nossa vida? Por que nós não vemos alguém multiplicar o pão, tornar água em vinho, ressuscitar pessoas? Por que nós não vemos isso com tanta frequência ou às vezes nem vemos no nosso cotidiano? Porque hoje nós temos o milagre maior de todos. Hoje nós olhamos para todos esses milagres, para todos esses sinais realizados no passado. E vemos que todos eles, absolutamente todos esses milagres, apontam para Cristo. Todos esses milagres apontam para o maior milagre, a salvação de Jesus Cristo. Que possamos olhar para esses milagres e sermos apontados na direção de Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, por a Tua palavra que fala diretamente aos nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo maior milagre de todos. Pelo maior milagre que tem efeito na nossa vida até hoje. Pelo maior milagre que todos nós podemos experimentar, ó Deus, que é o milagre da salvação. Nós te agradecemos por isso, Pai.
nós reconhecemos que esse é um tremendo milagre realizado pelo Senhor na nossa vida. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos gratos por esse milagre. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e ficamos questionando e ficamos pedindo certos milagres, ó Pai, quando na realidade precisamos olhar para o maior de todos os milagres, para a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso nos dá gratidão, ó Pai. Isso nos ajuda a estarmos felizes e gratos e contentes com tudo aquilo que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão. Nos ajuda a olhar para Cristo através desses milagres registrados na história. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado, que possamos olhar para Cristo, tê-lo sempre como nosso alvo em toda a nossa vida. Estamos chegando ao fim agora do nosso tempo com Deus, então aproveite o chat, deixa ali o seu boa noite, deixe o seu pedido, ou então deixe nos comentários desse vídeo aqui se você tem algum pedido. Às vezes você pode não estar acompanhando esse vídeo durante a estreia, então você não pode acessar o chat, mas você pode também utilizar os comentários desse vídeo aqui para deixar o seu pedido, o seu agradecimento, que nós vamos olhar esses comentários e orar pela sua vida também. Tá bom? Que você tenha um ótimo restante de semana. Quero apenas avisar os irmãos da nossa igreja, esse domingo, esse próximo domingo agora, deixa eu saber que dia que é certinho, dia 27 de setembro, nós vamos ter Ceia do Senhor, às 7 horas da noite na igreja, tá bom? Então participe conosco, cumpra certinho o protocolo, apareça lá com a sua máscara, faça uso, nós temos lá a aferição feita da temperatura para todos que entram, também há bastante álcool em gel para você poder ter suas mãos sempre higienizadas, né? Então participe conosco, vamos celebrar a Ceia do Senhor depois de tanto tempo que estamos sem ter os nossos cultos presenciais. Que Deus te abençoe, nos vemos domingo, tenha um ótimo restante de semana.